para o lei. Zoom. Bom, estudos para concursos. Bom, é direito administrativo, serve para um monte de coisa. Para o lei 8149, propriedade administrativa. Misturado. Bom, direito administrativo, né? Tá lei 8429. Daí. O conteúdo aqui que passaram. Também passaram uma coisa do. É que tem a propriedade administrativa, ela aparece em vários cantos, né? Só que a lei que regula ela é a que cai, não aqui o que está escrito lá nos no artigo do 40 ou é 37 da Constituição. Tá. Vamos tentar ler tudo aqui da apostila de uma vez só. Material da Lei 8429. Quais são os capítulos e as seções básicos? Primeiro, disposições gerais. Atos de improbidade administrativa é separado em 9, 10 e 11. Antes tinha mais um. Não tem mais, tá? Atos de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, prejuízo erário e princípios. Depois tem as penas. As penas também mudaram, né? O professor, eu vi uma aula que o professor fez uma questão uma vez. Acho que eu vi um vídeo recente disso. Em que foi o modo mal. Mas também não foi mal porque nenhuma das outras tinha nada a ver. Mas tinha uma coisa que estava certo, só que não estava escrito na lei. É uma coisa interpretativa da lei. Que é uma pena. Qual é? Tem uma pena de 24 vezes lá na lei. Só que está escrito na lei também que pode ser dobrada. Ou seja, pode ser 48 vezes. 24 vezes 2. E nisso... Na questão tinha 48 vezes, mas não tinha 24 vezes. Daí não tá, tipo, isso não tá escrito lá, a coisa do 48 vezes, mas dá pra interpretar a mesma coisa, isso, né? Porque é dobro de 24. Uma das coisas interessantes que mudou. Os penas mudaram, a declaração de bens, acho que tá a mesma coisa ainda, é obrigatória, né? Procedimento administrativo do processo judicial. A única coisa que fica falando aqui toda hora os professores é o teco do MP. Disposições penais. Essa coisa de disposições penais provavelmente é aquela coisa de a nulidade que as esferas penais não se mexem, mas afetam uns aos outros. É tipo isso. Bom, prescrição mudou. E as disposições finais, não lembro o que tem nelas, né? Vamos ver se tem aqui o que tem. Daí aqui, olha que legal, na apostila escreveram as coisas que mudaram. Estranho. Porque não tá fazendo sentido, tem coisa demais aqui, eu não lembro de ser tanta coisa que mudou. Aqui tá dizendo que no artigo do capítulo do procedimento administrativo, do artigo 14 a 18A, foram adicionados 3 parágrafos no 14, 14 parágrafos no artigo 16, 21 parágrafos no artigo 17, 7 parágrafos no artigo 17b, 3 parágrafos no artigo 17c e 4 parágrafos no artigo 18. E isso é demais. Para mim é demais. Primeiro, não tem mais culposo, porque antes tinha uma punição culposa, mas não tem mais. É uma lei nacional, a lei em improbidade para todo mundo do país, aplicável a todos os poderes também, executivo, judiciário e legislativo. Apenas pune condutas dolosas, exige processo judicial, senão não vale. Quase toda alterada, a lei que alterou, bom, isso não é importante, mas a lei que alterou é a Lei 14.230 de 2021. Tem 3 grupos de atos de improbidade, antes tinha 4, agora são 3, é o mesmo de antes. A ação é repressiva, eu não sei o que significa, de caráter sancionatório e não constitui ação civil. Bom, eu sei o que é caráter sancionatório, né? Mas não sei o que é repressivo. Capítulo 4 da Declaração de Bens, agora. Após seu exercício do agente público, fica condicionada a apresentação, declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Olha, tem uma coisa que mudou, achei que tinha ficado igual, né? Que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Interessante.
Segundo, tem uma coisa, parágrafo que é revogado. Na verdade, eu acho que isso aqui... Eu acho que eu me lembro de ver isso aqui antes, e eu acho que era assim, o parágrafo 1 foi revogado, mas o que estava escrito no parágrafo 1 é o que está novo de novo na redação do caput. Essa coisa de ter que ser apresentado numa Secretaria Especial da Receita Federal, eu acho que era isso. Bom, isso não é quase, não é mais importante, já que foi mudado, mas é a mesma coisa ainda. A declaração de bens a que se refere o caput deste artigo será atualizada anualmente na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Redação dada pela Lei 14.321. Tá. Depois tem um comparativo do que estava escrito antes. Desse jeito. Parece que antes, tipo, sério isso? Estava escrito desse jeito? Antes estava escrito que o declarante podia. O declarante que está, ou seja, apossado, o cara que está trabalhando na administração, ele podia ser o critério, ou seja, ele tinha uma faculdade de escolha de quando entregar a outra com o comprovante, mas não faz sentido. Agora está escrito que o cara tem que, na posse, ele fica condicionado. A apresentação é obrigado, a apresentação da declaração de imposto de renda e também proveitos de qualquer natureza, que tenha sido apresentado à Secretaria da Receita Federal do Brasil a fim de ser arquivado no serviço de pessoal competente. Bom, parágrafo 3 do Declaração de Bens. Será penado com a pena de demissão, sem prejuízo das outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração de bens e que se refere ao caput deste artigo, dentro do prazo determinado ao que prestar declaração falsa. Prazo determinado estava escrito? Não tem um passo especial aqui específico, mas bom, você vai se limitar. É uma coisa importante por causa que normalmente quando eles falam de coisas de o servidor não fazer coisas, normalmente ele é exonerado, não demitido. Não, o que eu quero dizer é quando ele faz coisas que não dão prejuízo à fazenda, à receita, à administração. Prejuízo direto, entende? Daí normalmente ele é só exonerado, tipo. Tipo. Não sei explicar, cara. Será penado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusará a prestar a declaração dos bens a que se refere o caput deste artigo, dentro do prazo determinado, ou que prestar declaração falsa. Legal. Declaração de bens, após o exercício do agente público, condicionados à apresentação da declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, a mesma que a pessoa apresentou à Receita Federal. Será arquivada na serviço de pessoal competente, atualizada anualmente e na data que deixar o exercício do mandato, cargo, emprego, função. Caso se recuse a prestar ou preste falsa, dentro do prazo, pena de demissão e outras sanções cabíveis. Administração pública, o que está escrito de improbidade na Constituição, é o artigo parágrafo 4 e 5 da artigo 37. Diz, atos de propriedade importarão, que dá, ou seja, aqui no artigo 37 da administração pública está falando das punições, que são ressarcimento ao erário, você ressarce quem você roubou, no por exemplo, indisponibilidade dos bens, até haver a sanção. Se lembra que eu trago a sancionatária, ou seja, recuperar todo o prejuízo que o cara causou, daí a indisponibilidade dos bens até conseguir recuperar tudo. Perda de função pública e a suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo de ação penal cabível. Os direitos políticos só são temporários, não... Por algum motivo os professores ficam falando isso, eu nunca vi cair numa questão. Mas eu devo não ter feito, eu não fiz tantas questões assim de improbidade. Basicamente, a suspensão é temporária
E daí cada uma tinha uma quantidade de tempo de suspensão de direitos políticos. De 3 a 5 anos, de 5 a 8 anos e de 8 a 10 anos. Só acho que mudou isso. Ou será que é o mesmo ainda? Bom, o que significa a suspensão de direitos políticos? O cara não vai poder participar, virar, participar de eleição para um cargo político e não pode participar, trabalhar na administração pública por um período determinado de tempo. Parágrafo 4 e no parágrafo esse é o parágrafo 4, as penalidades. No parágrafo 5 diz: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente supervisor ou não que causem prejuízo ao erário, ressalvados as respectivas ações de ressarcimento. Ou seja, tem lei e ela prescreve os prazos. Depois disso, aqui fala, o professor deu um quadro comparativo, onde ele compara o que está escrito as punições. Se lembra que tem 4 punições, né? 37, parágrafo 4, que eu acabei de ler. Ressarcimento, disponibilidade, perda e suspensão. Daí tem até um mnemônico aqui. Hips. De hips. Imaginei, dá pra imaginar a palavra hips. Apesar de não estar escrito como hips. Daí no artigo 12, que é o que fala das penalidades, da 8429. Que é a mesma coisa, só que tem tem 3 coisas a mais especificadas. É a perda de bens ou valores acrescidos inicialmente, ou seja, já que a lei ou a Constituição não está especificando qual que é a improbidade administrativa, não tem a especificação da punição para essa improbidade administrativa. Só que se lembra, tem 3 tipos de improbidade administrativa: o enriquecimento ilícito, o com prejuízo ao erário e o contra os princípios, certo? Então, o que tem todos é o ressarcimento, indisponibilidade, perda e suspensão, mas tem os outros que são mais específicos, punições mais específicas para os crimes. Ou tipo, a proibição de contratar, poder público receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios. Esse aqui, para cada um deles não tem, outros tem, e para cada um deles tem uma quantidade diferente. A multa civil também tem uma quantidade diferente, e as perdas de bens e valores acrescidos ilicitamente é só para quem fez enriquecimento ilícito. Tá, daí uma questão. Olha aqui, uma questão! Nós temos a lei 8429, no caso, Ah, não, é aquela questão que eu tinha falado. Então esquece. Próxima questão. Com base na lei de probidade administrativa, na alternativa correta. Ah, não, ainda é a mesma questão. Mas fundamentação. A suspensão de direitos políticos será de até 12 anos. Só que a questão perguntava com um tipo específico de improbidade. A contra-administração pública. O que é contra-administração pública? Na verdade é o contra os princípios administrativos, só que está escrito de uma maneira que uma pessoa de direito ia entender, mas uma pessoa que não prestasse atenção não ia entender. É a mesma coisa contra a administração pública, a mesma coisa que contra os princípios da administração pública. É o mesmo cara. Daí, a suspensão dos direitos políticos. Daí a questão tinha um enunciado para cada crime da improbidade administrativa, especificando uma coisa delas, que está correta. Só que se lembra, o enunciado pedia na questão, pede uma coisa diferente, mais específica. Bom, daí tinha a suspensão dos direitos políticos será de até 12 anos, que é contra o erário, prejuízo ao erário, e a suspensão de direitos políticos será de até 14 anos, que é o máximo que tem, que é também, já que é o máximo, então é para o crime mais alto da improbidade administrativa, o enriquecimento ilícito.
Depois tinha de rol exemplificativo. Nem ideia do que é isso aqui. Mas a gente tinha visto um treco de rol lá no começo, né? Deixa eu ver de novo. Eu acho que... Ah, eu me lembro de que o professor explicou o que é rol exemplificativo e o outro rol, né? Não, o rol não estava aqui no começo, não. Mas parece que a diferença de roles é que um especifica alguma coisa que você tem que fazer. Se não tiver feito essa coisa específica desse jeito, não é o que está falando lá. E só que o rol exemplificativo é o treco ambíguo. É o treco que se você fizer uma coisa contra a administração, você tá. Qualquer coisa vai ser improbidade administrativa, sei lá. Desse jeito. E o que estava certo era aquele que eu falei da multa de 48 vezes. Que é a mesma coisa da improbidade administrativa contra os princípios da administração pública, que pode ser 24 vezes, que está escrito, só que está escrito lá também que pode ser dobrado, e é isso aqui, o 48 vezes. Mas o que é esse 48 vezes, essa dobra? É por causa que é para punir as pessoas que são ricas, sabe? Que tem grande quantidade de dinheiro. Bom, das penas. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais cabíveis, e da responsabilidade civis e administrativas previstas na legislação específica que está responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Na hipótese do artigo 9 desta lei, perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda de função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio da pessoa jurídica, de qual seja sócio majoritário pelo prazo não superior a 14 anos. Inciso 2, daí fala dos outros crimes, e o inciso 3 fala dos outros crimes. Na hipótese do artigo 10, que daí seria o contra o erário. Prejuízo ao erário. Quais são as punições? Perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente a patrimônio, se concorrer a essa circunstância. O que quer dizer se concorrer? Se for, ao mesmo tempo que ele causou prejuízo ao erário, ele também se enriqueceu ilicitamente. Se não, é claro, a perda de bens é os valores acrescidos é só para o enriquecimento ilícito, entendeu? Perda de função pública, suspensão dos direitos políticos de até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor da dano à proibição de contratar, com o poder público de receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, e, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos. Hipótese 11, do artigo 11, pagamento de multa civil de até 24 vezes. O valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios e incentivos fiscais, creditícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa ou jurídica ou sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos. 4 anos contra os princípios, 12 anos para o prejuízo ao erário e 14 anos para enriquecimento ilícito. Segundo ponto. Artigo 11 do 81499. Não se discute mais se o rol do artigo 11 é exemplificativo ou taxativo, pois atualmente o artigo 11 da Lei 8.439 é rol taxativo e de forma expressa. Se lembra que no enunciado da questão que eu acabei de mencionar, que não dá nem para ver, então não faz sentido eu falar, é rol exemplificativo. E aqui está dizendo, o rol do treco é taxativo. Taxativo. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra o princípio da administração pública, ação ou omissão dolosa que viola os direitos da honestidade, da imparcialidade e da legalidade que caracterizam as seguintes condutas. Uma boa parte da doutrina entende que artigo 9, 10 e 11 são taxativos, pois a própria lei disse que consideram-se atos de improbidade administrativas contudas dolosas tipificadas no 9, 10 e 11, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Para estes, todos os 3 artigos seriam rol de taxativo, por causa que está escrito isso. Devemos, por prudência, aguardar decisões. Que saco. Daí, nova mnemônica, que não faz muito sentido, a mnemônica. Contra o prejuízo ao erário,
EQ de enriquecimento ilícito, L de prejuízo ao erário. Hã? Como é que, por que L é prejuízo ao erário? E A de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Acho que então, não faz muito sentido isso aqui não. Ah, agora entendi por que é L. É que no artigo 10, na descrição, sabe? Descrição, explicação do que é um ato administrativo de prejuízo ao erário, tá escrito lesão, L, lesão. Assim, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, que é a mesma coisa que prejuízo ao erário, entende? Lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa, quem seja efetivamente, comprovadamente, perda. Acho que essa coisa de comprovadamente não tinha antes, né? Perda patrimonial, desvio, apropriação. Não, tinha sim, tinha sim. Mal baratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1 dessa lei e notadamente. E daí começa uma enumeração das coisas e elas ficam se repetindo em cada um, só que elas ficam menores o que o cara fez em cada crime. No crime de improbidade contra a administração pública, contra os princípios, a ação ou omissão dolosa que viola os deveres da honestidade, imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. E o enriquecimento ilícito é conseguir pegar, mediante o quê? Uma prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, ou do mandato, ou de uma função, ou de um emprego, ou de uma atividade numa entidade que é referida no artigo 1 desta lei, notadamente. Ou seja, você trabalhou numa atividade como numa entidade de administração pública. Ou uma administração pública direta ou indireta. Né? E daí começam os crimes. Os enunciados. Aqui eu só tenho uma exemplificativa de dois trecos aqui, dos dois. O enriquecimento ilícito é receber, a principal diferenciação dos trecos de probidade é os verbos usados neles. Primeiro, o enriquecimento ilícito vai ter receber, perceber, receber ou perceber. Essas são as mais usadas, que significam, são sinônimos de conseguir receber alguma coisa, conseguir algum presente. Então, a primeira era receber para si ou para o trem dinheiro, bem móvel, imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, porcentagem, gratificação ou presente que tenha interesse direto ou indireto que possa ter atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Ou seja, por causa do trabalho dele, ele recebeu alguma coisa. Segundo o de lesão ao erário é facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes de acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1 desta lei. Ou seja, esse cara aqui ele não está recebendo nada para fazer o mal, mas no primeiro ele está fazendo o mal, recebendo uma coisa, entendeu? Nesse caso aqui ele está ajudando um cara a roubar dinheiro, mas ele não está recebendo esse dinheiro. E o segundo, e o da contra os princípios foi revogado. E o segundo dos princípios também foi revogado. Bom, vamos lá. O inciso 2 do enriquecimento ilícito é perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel ou imóvel, ou a construção de serviços pelas contratação de serviços pelas endereços referidos no artigo 1. Ou seja, isso aí é o carinha ajudar a uma empresa a roubar dinheiro do serviço público. Enquanto que o 2 é permitir ou concorrer para que uma pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1, sem a observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. A parte extra é essa aqui, sem observância das formalidades legais. Tudo tem dolo. O único que estava lá na questão
e também está aqui. É o contra a administração pública, que é o taxativo. O resto é notadamente exemplificativo, o enriquecimento ilícito e lesão ao erário. E só isso, né? Deixa eu ver mais alguma coisa. Uma questão de prever certo e errado. Considera-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, que é enriquecimento ilícito, 10, que é lesão elário, e 11, que é atentação contra o princípio, contra a administração desta lei, ressalvada tipos previstos em leis especiais. Bom, isso estava escrito numa dos artigos, né? Tá certo. Não entendi, não tem gabarito. Mas tem uma coisa interessante aqui. Depois que falou disso aí, apenas punirá condutas dolosas, pois foi extinta a modalidade culposa, tá? Tem ele com o professor colocou umas coisas da lei 10257, que é a lei de acesso à informação. Ou seja, ele coloca algumas outras punições que se referem a 8429. Na 10, porque se lembra que no enunciado falou desta lei, salvadas tipos previstos em leis especiais, certo? Essa informação tem sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o prefeito incorre em improbidade administrativa nos termos da Lei 81429 quando, ou seja, adquirir imóvel objeto de direito de preempção. Essa Lei 10.259.257 que eu tinha falado, eu confundi, não é a Lei de Acesso à Informação, é o Estatuto da Cidade. Tá. Se o prefeito adquirir um imóvel objeto de direito de preempção nos termos dos artigos 25 a 27 dessa lei, nos valores da proposta apresentada, se este for comprovadamente superior ao do mercado. Ou seja, cria uma proposta, mas o valor do treco é treco. Ou seja, ele roubou o dinheiro que devia ter recebido a administração. Isso é improbidade administrativa. Também ele está usando o seu poder como um agente público para ganhar benefício. Bom, o outro outra lei é o LESLAI, Lei de Acesso ao Militar, está no artigo 32, constituindo condutas ilícitas que seja responsabilidade do agente público ou militar. Pelas condutas escritas no caput, poderá o militar ou agente público responder também por improbidade administrativa, conforme o disposto na 1079 e 8429. Tá. Primeiro falou que os dois são improbidade administrativa. Depois ele diz artigo 12. O agente público, essa aqui é da lei de conflitos de interesse. O agente que praticará os atos previstos na lei no artigo 5 e 6 desta lei incorre em probidade administrativa no forma do artigo 11, ou seja, contra os princípios, quando não caracterizada qualquer das condutas descritas nos artigos 9 e 10 daquela lei. E disposições gerais. Quer dizer, só mais uma questão para terminar. São considerados atos de improbidade administrativa as condutas delosas e culposas tipificadas na Lei 8429. Está certo ou errado? Isso está errado, porque a lei mudou, não contém mais nenhum tipo de conduta dolosa é contada mais. Quer dizer, não tem mais conduta culposa na lei de improbidade. Então, está errado. Isso tem base no o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade da organização do Estado e no exercício de suas funções, conforme assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Considera-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas no 9, 10 e 11, ressalvadas os tipos previstos especiais, que é um dolo específico, e considera-se dolo à vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Não bastando a não voluntariedade do agente, ou seja, um cara que concorreu, praticamente ajudou
a um ato de improbidade não é culpado por ela se ele não tinha a intenção, vontade ou consciência, que significa ter o conhecimento que estava fazendo uma coisa ilegal, entende? Bom, é que antes tinha a improbidade administrativa do culposo, né? E agora eu entendi melhor ainda, depois de ler essa segunda vez, eu entendi melhor ainda o treco desse previstos em leis especiais. O que quer dizer isso? É mais complexo do que eu estava imaginando. Basicamente, a lei de improbidade administrativa tem uma listinha, né, de coisas de cada uma, certo? De cada um dos crimes. Só que nessa listinha não tem todas as coisas que são consideradas improbidade administrativa, entendeu? As coisas têm outras leis, que são no caso são as leis especiais mencionadas, tipo a lei de estatuto, que falou lá, a lei de acesso à informação, e a lei de pessoinhas, a lei de cadê? A lei de conflito de interesses. Todas elas têm algum tipo de conduta que é imprópria, certo? E elas não estão mencionadas aqui na apostila, mas todas elas têm uma conduta imprópria lá. E depois, nos parágrafos depois, que é o que estava escrito aqui na apostila, elas falam, essas duas condutas que a gente está mencionando, tipo, aqui ó, da conflito de interesses está escrito, previsto no artigo 5 e 6. Aqui não está escrito o que está lá no artigo 5 e 6, mas aqui está dizendo que elas são consideradas improbidade administrativa. Ou seja, essas duas coisas aqui que estão escritas no artigo 5 e 6 não estão escritas lá na lei de improbidade administrativa, mas são improbidade administrativa. São improbidade administrativa porque a lei de improbidade administrativa também conta as coisas, o que é considerado em certas leis especiais, entendeu? E isso é para os outros também. Estatuto da Cidade, no caso aqui ele especificou o ato de adquirir imóvel pelo prefeito por valor errado é uma improbidade administrativa do prefeito e não especificou da lei de acesso à informação. Entendeu?